Olá, meus queridos! Já fazem 3 anos desse canal e quase que eu perdi aqui a data no meio da vida, das atribulações da minha marca. Mas eu resolvi fazer uma comemoração, que é testar um conteúdo diferente, não só testar assim, mas eu acho que vai ser legal fazer um comparativo de onde eu estava 3 anos atrás, o que eu tinha em mente e o que eu tenho hoje. Olhando o vídeo, com certeza eu vou lembrar. E eu nunca revi esse vídeo, então vai ser bem interessante ver o que mudou na minha performance, na minha aparência e também o que mudou nos meus planos, na ideia, o que apareceu no meio do caminho e qual é o plano hoje, qual que era 3 anos atrás, o que se manteve ou não. Vamos lá então. O primeiro vídeo aqui que eu soltei no canal é uma análise de obra de arte, conteúdo que eu já não faço tanto, né? Da Tarsila do Amaral, o Abaporu. E eu lembro que eu escolhi essa obra para começar porque estava rolando a exposição da Tarsila aqui no MASP na época e tinha o Abaporu, uma coisa que é rara de acontecer porque ele está numa coleção lá na Argentina. Então eu quis aproveitar esse momento e soltar uma análise dessa obra. Então vamos ver aqui como é que era a minha performance. Oi gente, eu sou o Gabriel e nesse quadro a gente vai analisar obras de arte através de um olhar de design. Um olhar analítico sobre as formas e os significados que tem em cada obra. Tava sofrendo aqui para falar, isso já dá para reparar aqui. Não tinha a mínima noção, era a primeira vez que eu tava gravando e tinham pessoas me gravando, né? Então era mais esquisito ainda, assim. Então eu tava falando com a câmera, mas tinha pessoas atrás, eu tava morrendo de vergonha. E também ainda tava numa época muito casual da vida, né? De camiseta, colar e tal. Eu ainda uso camiseta, claro, mas geralmente eu tô de camisa mais agora. E o cabelo degradê era legal ali, hein? Mas também era um cabelo muito certinho, assim, muito estruturado. E parece que eu tenho uns 15 anos e não 20... Quanto eu tinha? 29, 28, 29. Acho que ter uma marca te envelhece um pouquinho mais. A gente vai começar com a Abaporu, da Tarsila do Amaral, que é uma obra que pertence a um colecionador argentino. Geralmente ela está no Malba, mas está rolando uma exposição dela aqui no MASP. Ela é uma obra muito importante para a arte brasileira, porque ela é considerada a primeira obra do movimento modernista. Ela foi feita em 1928. Tá meio errada essa informação aqui, né? Ela não é a primeira obra do movimento modernista. Ela é a primeira obra do movimento antropofágico e, na verdade, ela virou um grande representante do modernismo porque o modernismo, a antropofagia entrou muito... A antropofagia se associou muito ao modernismo aqui no Brasil. Então, ela é representante desse movimento, não necessariamente do modernismo. O que acontece é que a Tarsila, ela participa da Semana de 22 à distância. Ela não estava aqui no Brasil, ela estava em Paris e ela manda algumas obras. Só que o Abaporu, ele é feito, se não me engano, em 28, 26 ou 28. Eu coloco aqui a data para corrigir, caso eu esteja falando errado. Mas, então ela é isso. Ela é o representante visual do manifesto antropofágico. E é um olho sobre tela. O que a gente vai fazer aqui é uma análise em 2 fases. A primeira, a gente vai só entender como a composição funciona, como a gente vê a obra. E a segunda, a gente vai falar um pouco dos significados do que está na tela. Engraçado que eu mexo muito as mãos e nesse vídeo não aparecem minhas mãos. Eu já estou sentindo falta, assim. Eu gosto de falar com as mãos. Inclusive tem vários comentários aqui no canal de pessoas se incomodando com isso. Desculpa, eu gosto de falar com as mãos. Se te distrai, tenta acompanhar a mão e o raciocínio junto, porque é tipo uma dança, entendeu? A primeira coisa que a gente percebe nessa obra é que ela é assimétrica. Ou seja, a gente tenta dividir ela, mas as partes nunca se espelham. Como ela é assimétrica, a gente precisa achar um lugar de importância na obra para começar a leitura. Nesse caso, é o pé. Esse é um dos porquês, eu estou dissecando a obra aqui visualmente, e esse é um dos porquês que esse formato meio que parou, assim, porque é um trabalho não só intelectual, mas também um trabalho manual ali, de ficar montando cada uma dessas telas, dessa imagem, que hoje já não é viável tocando uma empresa junto, assim, com o canal. Quem sabe mais pra frente isso volta quando eu tiver uma equipe dedicada ao canal. O pé é importante porque ele tem bastante luz e bastante branco. Além disso, o tamanho desse pé chama bastante atenção, porque não é algo que a gente está acostumado. Começando a leitura pelo pé, a gente imediatamente é puxado pela perna, que leva a gente até a cabeça do Abaporu.
Da cabeça, a gente tem um grande braço que fecha numa mão gigantesca no chão, fechando assim um triângulo, que é a forma mais importante dessa obra. O Abapuru, ele se divide em 3 planos. No plano do fundo, a gente tem uma forma azul com um círculo amarelo. Nesse plano, a gente consegue traçar uma linha de simetria, bem ao centro do círculo. No segundo plano, a gente tem uma composição de retângulos à direita, que formam um cacto. Como a composição está à direita nesse plano, ela cria um peso que puxa o nosso olhar para aquela direção. No primeiro plano, a gente tem o Abapuru, essa figura triangular que está posicionada à esquerda. Ela contrabalanceia o peso do plano anterior. Além de estar no primeiro plano, o Abapuru é a maior figura da obra, ocupando metade da tela. A gente consegue dividir essa obra em 3 planos pela relação entre as formas. Por exemplo, a relação entre o sol e o cacto. A composição, a análise de composição mantém a mesma coisa. Eu já tinha a teoria na minha cabeça e hoje analisaria basicamente da mesma forma. A gente consegue perceber que o cacto entra na frente do sol. Já a relação entre o cacto e o Abapuru é parecida, com o pé do Abapuru cobrindo a base do cacto. Passando para a parte do significado, a gente tem essa figura humana estilizada, com pés e mãos mais desenvolvidos que a cabeça. A posição da figura remete ao Pensador de Rodin, que é uma escultura clássica que usa da proporção áurea para criar um humano ideal. A Tarsila desvirtuou a proporção áurea na obra dela, deixando os pés e as mãos bem maiores que a cabeça. O que ela quis fazer com isso é dar mais importância ao trabalho manual em contraponto ao trabalho racional. Além disso, a gente consegue perceber na obra a predominância das cores da bandeira brasileira e a flora representada no cacto. Eu acho que daria para acrescentar várias coisas simbólicas aqui, nessa coisa da relação do trabalho manual, ser uma coisa muito da cultura brasileira, de como o brasileiro foi formado, né? Sendo um povo que veio da escravidão, desse tipo de exploração e de um trabalho mais agrário, mais extrativista. Então, valorizar esse trabalho manual tem a ver com isso. E na época que o Abapuru foi feito, estava começando a industrialização aqui no Brasil também. Tem mais esse reforço sobre o trabalho mais manual, mais braçal, em contraponto com a cultura europeia, que vinha sempre dessa erudição aqui pra gente, né? A cultura europeia aqui no Brasil era vista como uma cultura erudita. E até isso cria vários tipos de preconceito sobre uma cultura que seria melhor ou pior. E o Abapuru meio que critica isso, assim, questiona. E eu acho que isso é interessante que eu não falei aqui. O modernismo foi um movimento artístico que estava preocupado em criar uma identidade nacional. Para criar essa identidade, os artistas foram buscar no artesanato os saberes manuais. A Tarsila evidencia isso na obra dela, deixando os pés e as mãos muito maiores que a cabeça, mostrando assim que o saber manual brasileiro é mais importante que o racional europeu. Engraçado que eu falo, assim, parece umas frases, parece que eu tô lendo, eu não tava lendo, eu tava tentando lembrar as frases e aí eu falava meio as frases super prontas, assim, mostrando assim que hoje eu já falo muito mais à vontade aqui. E tem uma musiquinha de fundo, né? Que acho que não faz muito sentido, porque quase não dá pra ouvir. Para ver outras análises, me segue lá no Instagram. Esse Instagram não existe mais, tá? O novo Instagram é esse aí, e esse Instagram é basicamente focado em design. E se inscreve aqui no canal. Tchau! Eu dei um tchau fofo, hein? Achei fofo. Bem, eu comecei o canal justamente para divulgar arte e design como coisas um pouco mais próximas e associadas. Desde o começo é um canal de divulgação do meu trabalho, né? E do meu pensamento, obviamente. Então a arte, ela sempre me influenciou muito e continua me influenciando hoje em dia. A minha visão de design é uma visão, minha produção, meu modo criativo é um modo criativo bem artístico, assim, bem visceral, que é basicamente traduzir sentimentos em objetos e formas e esses objetos serem utilitários. Então, se você parar para pensar, é mais ou menos o que um artista, principalmente se a gente pensar a visão romântica de um artista, né, é o que o artista faz. Ele capta os sentimentos do mundo e transforma em obras, só que elas não precisam ser funcionais e nem precisam ser produzidas e toda essa questão prática. E a ideia do canal era justamente mostrar que o design e a arte têm essa relação e que a arte não é... A arte, principalmente, o meu foco era pegar mais a arte moderna, contemporânea, acaba que eu acabei trazendo outras coisas, mas a ideia também era mostrar que essa arte moderna, que é vista muito como esquisita, porque a gente é uma sociedade muito conservadora,
e mesmo sendo uma arte antiga já, a gente acha muito esquisito, arte moderna, não dá para entender. Várias vezes fui no museu e ouvi pessoas falando, eu não sei se é bonito, se não é. Então a ideia era mostrar um pouco também que tem um tipo de análise prática ali, o que cada coisa significa e por que você lê é impactado daquela forma. Talvez o ponto mais importante aqui dessa época do canal era justamente mostrar que as imagens, elas não estão lá aleatoriamente. Mesmo que o processo criativo tenha sido aleatório, quando o artista ele seleciona aquilo, é porque aquela imagem tem um poder de comunicação para você que vai te fazer entrar no clima que o artista está desejando ali. Então, sei lá, no caso aqui do Bapuru, tem as coisas da bandeira do Brasil, que é para representar o Brasil, tem essa coisa da distorção da imagem, que é para causar uma estranheza e te fazer pensar, nossa, por que a mão é maior? E então, nada é por acaso nas imagens, nada é por acaso em comunicação, em marketing. É besteira pensar que uma estética bonita ou feia, como a gente vê hoje sendo usada por movimentos políticos, ela não diz alguma coisa, ela diz sim, e ela faz as pessoas se relacionarem com isso. E eu criei essa série também para dar uma base para entender, não só o meu trabalho, né, mas vários trabalhos de designers mais autorais, mas lógico que eu estava pensando principalmente no meu, assim, que é como é que uma forma geométrica pode dizer o sentimento tal. Como é que um sofá, tipo o sofá de desconstrução, que é um sofá reto, desconstruído, numa forma angular, como que isso remete a uma ancestralidade nossa de sentar em volta da fogueira e conversar, né? Como é que você faz esse paralelo? É quando o sofá coloca você quase frente a frente e te dá vontade de conversar com a pessoa que está ali sentada naquele sofá também. E ele está te comunicando isso nessa forma dele, apesar de ser uma forma angular, ele está te buscando para esse momento de roda. Então, eu quis dar essa base teórica aqui da arte, justamente para quem acompanhar o canal ter mais facilidade de ler produto. E é isso, assim, não me reconheceria se me cruzasse comigo na rua, acho que eu mudei bastante o jeito que eu me porto, o jeito que eu falo, e os assuntos que eu trato. A arte ela é importante para mim, mas ela já não é mais o foco aqui do canal, o foco aqui é design. E eu estou no momento de construção da minha marca, da minha identidade, então eu estou super mergulhado nisso. E os conteúdos que vêm aqui a seguir são sempre história do design e o backstage dessa construção. Então se você gostou dessa fase ali de análise de obra de arte, e quiser acompanhar ali mais do design mesmo, como que esse pensamento todo que você viu, a construção aqui, se reflete lá, se inscreve aqui no canal. E para ver o dia a dia mesmo, me segue no Instagram, o link está aqui na descrição. E tem também o TikTok, e eu prometo que por lá não tem dancinha. Mas não se engane, eu danço.